Agora a gente vai para o esporte aqui no Hoje em Dia. A Débora Villalba já está chegando. Oi, Débora. E cheia de notícias, porque a rodada do Brasileirão foi agitada. Tudo bom, Brito? Tudo bem. Hoje a gente começa falando dos líderes do Brasileirão que voltam a jogar nesta quarta-feira. O Palmeiras enfrenta o Figueirense e o Grêmio encara o Santos. É mais um capítulo da luta pela ponta da tabela, que se manteve acirradíssima com os resultados da 28ª rodada do Brasileirão. Os dois primeiros lugares permanecem inalterados. Tanto o Palmeiras quanto o Grêmio fizeram o que precisavam. O Grêmio jogou no Olímpico e venceu o Botafogo por 2-1. No Palestra Itália, o Palmeiras bateu o Atlético por 3-1. Portanto, o Palmeiras continua na liderança com 53 pontos, a mesma pontuação do time gaúcho. A equipe paulista tem uma vitória a mais. Eu queria chamar a atenção de dois aspectos interessantes nessa rodada, nessa briga dos que querem ser campeões, que estão mais perto do título, né? O São Paulo foi jogar em Ipatinga e o Rogério Ceni, machucado, não tinha nenhuma chance de jogar. Mas ele foi com o grupo de jogadores para lá, para dar aquela força. Afinal de contas, é o jogador mais experiente, é o que está mais comprometido com o São Paulo. Há quanto tempo o Rogério Ceni joga no São Paulo? E ele foi mesmo sabendo que não poderia jogar. Parabéns ao Rogério Ceni. E outra coisa, nota 0 para aqueles 3 jogadores do Atlético Mineiro, que vieram jogar uma partida importante aqui contra o Palmeiras e foram para a balada. Chegaram de madrugada no sábado de manhã. Dá para jogar futebol desse jeito, nesse estado? A direção do Atlético Mineiro fez certo, mandou os 3 de volta para Minas Gerais. Eles serão punidos. É caso para o departamento jurídico do Atlético Mineiro. Pode um time que corre até um certo risco de ser rebaixado ter jogadores com esse pensamento pequenininho no seu grupo? Um jogo importante como esse? Na volta para casa eles chegaram a pedir desculpas, mas já era tarde, o time já tinha perdido para o Palmeiras. E é jogador que não tem comprometimento com o clube. Esse é um grande problema, não é só do Atlético, de muitos times que no papel deveriam estar aí disputando o título e não estão, não vou nem falar do Inter, e tem jogador que não se compromete. Para ele ganhar e perder é a mesma coisa, essa que é a verdade. Verdade. Agora nós vamos para o oposto da tabela. Na zona de rebaixamento, a briga é desesperadora. A rodada não foi boa para os times que tentam fugir da degola. Vamos dar uma olhada. A Portuguesa foi derrotada pelo Vitória por 3-1 e ocupa a 17ª posição. O Ipatinga, 18º, foi vencido pelo São Paulo por 3-1. O Vasco não conseguiu fugir da lanterna. Foi derrotado pelo Figueirense por 4-2. Nós poderíamos sair do último lugar para 15º, se tivéssemos vencido. Perdemos a grande oportunidade. A torcida vascaína, que durante a semana chegou a invadir o treino da equipe 2 vezes no mesmo dia, mais uma vez mostrou a revolta pela situação do time. O clima ficou tenso nos arredores do estádio e a polícia teve trabalho para dispersar os grupos de torcedores que insistiam em provocar tumulto. Apesar da confusão, nenhuma ocorrência grave foi registrada. Olha, nota 0 para o Vasco da Gama. E vou dizer uma coisa para você. Eles vão entender, eles sabem do que eu vou estar falando agora aqui. É o seguinte, os jogadores do Vasco da Gama, que por acaso estão com saudades da antiga ditadura, deveriam pedir para sair, entendeu? Porque vão levar o Vasco para a 2ª divisão, o Vasco cheio de dívida, cheio de problema, entendeu? E não estão respeitando a torcida em primeiro lugar e aqueles jogadores que ainda se esforçam, como é o caso do Leandro, que fez um gol, né? E foi vaiado pela torcida do Vasco, porque àquela altura do campeonato já estava 4-0 para o Ipatinga, ficou 4-1. Para o Figueirense, digo. O Ipatinga jogou com o São Paulo. Então, se o fantasma de determinados ex-dirigentes ainda está assombrando pelos lados de São Januário, seria bom que esses que ainda se assombram com o fantasma, que caísse logo a ficha de vocês, porque vocês vão junto para a 2ª divisão. Antes que seja tarde demais, né, Brito? E não é de hoje que o relacionamento entre os times e os torcedores é difícil. Quando estava no Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari, hoje no Chelsea, identificou um grupinho desses na torcida. Vamos dar uma olhada. Há 10 anos, o treinador do Palmeiras era Luiz Felipe Scolari. E até então, Felipão não era multicampeão nem tão experiente como é hoje. Porém, já naquela época, muitos torcedores do Palmeiras ficavam atrás do banco de reservas, criticando o time e o treinador. E foi ele, Luiz Felipe Scolari, quem deu o apelido a esses torcedores impacientes, a turma do amendoim, porque eles viviam, segundo o Felipão, comendo amendoim, vendo o jogo e reclamando. É que a turma do amendoim, de vez em quando, tem que dar uma xingada neles também. Eles vêm ali, xingam a gente a todo momento, o jogo começando o jogo, o cara vem aqui e xinga. Isso é antigo no Palmeiras. Mas é sempre 1-2 ali que vai ali, sempre no sentido de perturbar e já identifica. Então vai você também para aquele lugar e passa batido.
Tudo bem, eu acho que o Luxemburgo está irritado, porque o Palmeiras está ali em primeiro lugar, né? Começou perdendo esse jogo. Apertada, porém, em primeiro lugar. Claro, começou perdendo esse jogo, a torcida começa a ficar impaciente muito cedo no Palmeiras, ele tem razão de dizer que a turma do amendoim continua existindo, né? Mas a torcida, sabe, paga e tem o direito de se manifestar na hora em que bem entender. Só que tem que ter um pouquinho mais de paciência, o time tem primeiro, meu Deus do céu. Ô Débora, aguenta um pouquinho aí. Eu quero dizer a você que está fora de São Paulo e fora do Rio de Janeiro, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. A partir deste momento, você vai ficar com a sua programação local. E nós continuamos com as notícias do Hoje em Dia. A Débora tem mais notícias esportivas. Brito, foi encerrada mais uma rodada. Cruzeiro e Flamengo permanecem entre terceiro e quarto lugares. Com a vitória por 3-1 sobre o Ipatinga, o São Paulo mantém o sonho do hexacampeonato. E quando a fase é boa, até o mal-humorado Muricy Ramalho fica mais descontraído. Só que do jeito dele. As meninas do Leblon não olham mais pra mim. Bom momento do São Paulo já pode ser visto a olho nu. Muricy, você usa óculos? Não uso óculos. A fase é boa e até Muricy Ramalho, famoso pelas respostas atravessadas em coletivas, se rende a ela. Não se importa com perguntas maliciosas e entra no clima dos repórteres. Quando perguntado se jogadores de outros times usam de violência contra atletas recém-recuperados de lesões, ele respondeu: Aconteceu, coincidência. Senão depois você vai fazer uma onda em relação a isso. Já é malandro pra caramba, faz a pergunta pra usar depois. Não, foi coincidência, sem querer. Tá bom. Meu, se eu sei que você tem 50 anos de negócio aí, eu também mais ou menos sou bobo. Não tem a cara de bobo só. As meninas do Leblon não olham mais pra mim. Muricy, você usa óculos? Não uso óculos. Porque eu conheci um rapaz aqui que trouxe um monte de lente e tal pra você. É verdade? Pode ser que me dê alguma coisa escura aí, óculos escuro. Não é pra enxergar melhor o jogo, não? Não, pô. Também é outra aí. O Muricy falou em coincidência, né? Não é coincidência nenhuma que os técnicos que têm mais mau humor são os melhores em termos de resultado. Você pega o Muricy, você pega também, o Filipão, você pega o próprio Leão. Agora não, o Leão está fora, mas sempre conseguiu grandes resultados. Tem que ser um pouquinho mal-humorado, sabe? Para você administrar a onda, impor respeito, garantir a sua credibilidade dentro do clube. Técnico muito bonzinho, eu não vou nem fazer nome, mas os torcedores conhecem. Técnico muito bonzinho não funciona. Mas o Muricy, para um mal-humorado, até que ele anda bem-humorado. Eu preferia um técnico mal-humorado no meu time do que qualquer treinador boa praça, que dá entrevista toda hora, que está sempre de bem com a vida, porque esses, sabe, a linguagem que se entende no futebol não é essa. E o que importa são os resultados em campo, claro, né, Brito? Agora me diz uma coisa, Brito, você lembra que na sexta-feira nós mostramos o jogador Cuevas do Santos cantando depois do treino, lembra disso? Eu ainda falei assim, cantando desse jeito, nem no banco ele vai ficar, não vão querer ele por perto. Então, Brito, pois é, parece que a cantoria deu sorte, ele fez outro golaço e adivinha só, cantou de novo, vamos dar uma olhada. Este é Cuevas cantando depois do treino na semana passada. Que a felicidade pra mim é nunca perder você. E este é Cuevas marcando um golaço, o primeiro do Santos na goleada por 4-0 sobre o Atlético Paranaense. Uma vitória que deixou o time ainda mais longe da zona de rebaixamento. O Santos subiu uma posição na tabela, está em 13º lugar com 33 pontos. 6 acima da Portuguesa, a primeira das 4 equipes que seriam rebaixadas se o campeonato terminasse hoje. Motivos, então, não faltam para o jogador paraguaio comemorar, principalmente depois do jogo, quando ele fez questão de manter o estilo. Um tempo vai, um tempo vem, a vida passa e eu sem ninguém. Cuevas, você está perdoado. Pode cantar quanto você quiser, que a gente nem vai dar bola. Depois de um golaço desse, que foi elogiado pelo Rei Pelé, o Pelé disse, olha, fazia tempo que eu não vi um golaço, e realmente foi um baita gol, né? Mas o Cuevas, que está de parabéns pelo gol que fez, ele certamente vai assistir Ídolos amanhã, 11 da noite, aqui na Record, né? E se bobear no ano que vem, ele até participa. Será que ele ganha? Chega uma vaguinha, quem sabe? Será que ele ganha? Vamos esperar para ver. Ídolos, acho que não, mas
o Santos está se recuperando graças à qualidade do que... E esse pênalti aí, fala sério, só o juiz que viu pênalti nesse lance aí. Débora, muito obrigado pelas informações do esporte, Brito, viu? Amanhã a gente está de volta. Legal, brigadão.